Capítulo 176. Cidade flutuante, cubo da evolução tremendo. Vuvuvuvuvu. A porta do elevador se abriu e Lu Yuan, Amy e os outros saíram primeiro. Então, Shuki e os outros. Depois que todos saíram do elevador, Lu Yuan olhou para Shuki e os outros e sorriu. O acordo foi concluído. Em seguida, iremos para a área central. Quanto a você, faça o que quiser. Lu Yuan fez uma pausa e continuou. A propósito, voltaremos aqui mais tarde e deixaremos a cidade flutuante. Se quiser sair conosco, terá que esperar aqui com antecedência. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Shuki e os outros se entreolharam e não conseguiram conter o riso. Beman riu. Senhor Lei, o senhor deve estar brincando. Com a nossa força, podemos ficar na cidade flutuante até as ruínas acabarem. Não vamos afundar, isso mesmo, senhor Lei. Este já é o melhor ponto de recurso para nós. Ao ouvir isso, Lu Yuan também chegou a uma conclusão. Eles estavam certos. Ele tinha pensado demais, achando que todos iriam para outras cidades flutuantes. Só a cidade flutuante já era suficiente para eles explorarem. Lu Yuan pensou por um momento e disse: nesse caso, levarei o controlador do elevador comigo quando descermos. Assim, nenhuma outra equipe subirá. Vocês podem procurar recursos aqui em paz. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Shuki e os outros ficaram perplexos. Então, sorriram surpresos. Muito obrigado, Senhor Lei. Se o Senhor Lei vier ao nosso planeta verde Esmeralda no futuro, o Senhor precisa vir nos encontrar. Eu o tratarei bem. Baiman colocou as mãos no peito e curvou-se levemente para Lu Yuan, realizando um gesto élfico de gratidão. O Senhor Lei é um homem justo. Obrigado, Senhor Lei. Nosso grupo financeiro Tianfu também deve um favor ao Senhor Lei. Shuki e os outros também ficaram gratos. Afinal, se outra equipe surgisse depois que Lu Yuan derrubasse o elevador de ar, eles estariam competindo com eles por recursos. Se eles encontrassem uma equipe poderosa liderada por um chefe de nível de liderança, eles seriam como tartarugas em uma jarra e não teriam nem para onde correr. Lu Yuan obviamente considerou esse ponto. Foi por isso que todos ficaram tocados. Lu Yuan sorriu. Para ele, era apenas uma questão de conveniência. Como ele havia pago a taxa de entrada, ele consideraria isso como um serviço pós-venda. Então é isso. Boa sorte, pessoal. Lu Yuan saiu com Amy e os outros, saindo da praça. Amy olhou para Lu Yuan, seus grandes olhos roxos piscando. Lu Yuan ficou surpreso. Olhou para Amy, sem palavras. Por que você está me olhando desse jeito? Amy pensou por um momento e então disse com um sorriso: embora você seja um cara sem vergonha, eu não esperava que você fosse uma boa pessoa, Lu Yuan. Ele expressou sua inocência. Como ele era sem vergonha? Ele ainda era virgem, ok? Se ele realmente não soubesse seu lugar, ele já teria sido um caçador de garotas há muito tempo. Afinal, desde que ele se tornou um guerreiro genético, inúmeras garotas tomaram a iniciativa de contatá-lo. Ao ouvir as palavras de Amy, Lin Xixi e os outros ficaram atordoados e então olharam para Lu Yuan com cautela. Você não conhece o seu lugar. Os olhos de Zhu brilharam com a luz da fofoca. Ele olhou para Lu Yuan e depois para Amy. Lin Xixi franziu a testa e olhou friamente para Lu Yuan. Senhor Lei, o que o senhor fez com a nossa jovem? Ponto de interrogação. Lu Yuan sentiu que estava mais injustiçado do que nunca. Eu não fiz nada. Se não acredita em mim, pergunte a Amy. Lu Yuan olhou para Amy, apenas para encontrá-la corando e olhando constantemente ao redor. Ah, sim. Como Lei Feng pôde fazer alguma coisa comigo? Se ele realmente ousar fazer alguma coisa, eu o espancarei até a morte. Amy disse enquanto apertava suas mãozinhas. Lu Yuan, Zenzen. Por que diabos você está corando? Então, Lu Yuan de repente pensou no que aconteceu no prédio. Ou não. Ele sentiu uma enorme dor de cabeça. Então, Lu Yuan sentiu um olhar frio de lado. Lin Xixi permaneceu silenciosamente na frente de Amy como uma galinha velha protegendo seus pintinhos. Senhor Lei, vou relatar isso ao gerente Wang.
Lu Yuan se sentia muito cansado. Eu mesmo contarei a Qian depois que ela sair. Lu Yuan queria que Lin Xixi explicasse a Amy que dar as mãos não engravidaria ninguém. Mas pensando bem, Amy também estava aqui. Se Lu Yuan ousasse falar sobre isso na frente de tantas pessoas, Amy provavelmente o mataria. No final, Lu Yuan ainda escolheu ser um covarde. Quando ele via Van Lingling, ele conversava com ela sobre isso em particular. Não havia guardas mecânicos na praça onde o elevador parou. Entretanto, quando chegaram à beira da praça, Lu Yuan e os outros viram muitos guardas mecânicos na rua. Os corpos mecânicos desses guardas mecânicos pareciam muito mais altos e requintados do que aqueles da cidade no chão. Eles eram basicamente guardas mecânicos de 2 metros de altura, e sua força era provavelmente muito maior do que a dos guardas mecânicos no chão. Entretanto, para Lu Yuan e Amy, nem mesmo os guardas mecânicos de nível comandante eram páreo para eles, quanto mais estes. Eles seguiram as ruas que levavam à área central da cidade flutuante e abriram caminho. A superfície da cidade flutuante não era pequena. Seu raio era de 50 quilômetros. No centro da área central, havia um enorme edifício com cerca de 3.000 metros de altura. Nas 4 direções do edifício principal, havia outros 4 edifícios de 1.000 metros de altura. Havia ainda mais edifícios de 500 metros de altura. Capítulo 177. Cidade Flutuante, Cubo da Evolução Tremendo 2. O resto dos edifícios tinham todos 100 metros de altura. Arranha-céus com menos de 100 metros de altura só podiam ser vistos fora da área central da cidade flutuante. Mesmo fora da zona central, havia muitos edifícios com centenas de metros de altura. A densidade desses edifícios era muito maior do que a das cidades de aço na superfície. Foi por isso que os recursos eram abundantes. Para Lu Yuan e os demais, o lugar para onde eles queriam ir era naturalmente a área central. Eles abriram caminho e levaram apenas 1 hora para chegar à área central repleta de edifícios de 100 metros de altura. Nas ruas repletas de prédios de 100 metros de altura, uma equipe de guardas mecânicos patrulhava. Esta equipe tinha 12 guardas mecânicos, e o líder era um líder mecânico com mais de 3 metros de altura. Além do líder, os outros membros da equipe também tinham quase 3 metros de altura. Eles também estavam no nível de líder, mas eram líderes de nível baixo, ao contrário do líder, que era um líder de nível perfeito. Além disso, as proteções mecânicas estavam mais bem equipadas. Os guardas mesh que agiam como escudos de carne tinham poderosos escudos de cristal, enquanto os guardas mesh do tipo assalto eram armados com machados ou espadas pesadas, e os guardas mesh de longo alcance eram armados com canhões de energia espiritual. Lu Yuan olhou para esses protetores mecânicos e ficou um pouco surpreso. Esses são os guardas mecânicos da área central. Um líder de nível perfeito e um líder de nível baixo 11. Com essa composição de equipe, receio que muitas das guildas que nos seguiram até aqui não consigam vencê-los, certo? Amy colocou as mãos na cintura e disse presunçosamente: como podem ser comparados a nós? Apressem-se e vão. Ela cutucou Lu Yuan. Eu sei. Lu Yuan avançou com sua espada pesada na mão. Quando a equipe de guardas mecânicos viu Lu Yuan, seus olhos ficaram vermelhos e eles começaram a atacá-lo. Assim como Amy havia dito, os guardas mecânicos, que poderiam ser considerados um pesadelo para outras equipes, eram apenas comida para Lu Yuan e Amy. Além disso, foi uma refeição suntuosa. Depois de matar os guardas mecânicos, ele recebeu 240 garrafas do fluido Geno, um poder espiritual aprimorado. Além disso, havia armamentos Geno de classe líder e todos os tipos de bombas de classe líder. No total, o lucro foi de cerca de 600 mil cristais espirituais de grau 1. As ruas aqui estavam cheias desses guardas mecânicos. Não só isso, mas também havia arranha-céus de 100 metros de altura, 500 metros de altura e até 1.000 metros de altura. Poderíamos imaginar quão ricos seriam os recursos aqui. Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de expectativa. Vamos continuar. Amy, Lin Xixi e os outros também sorriram brilhantemente e animadamente. A área central da cidade flutuante. Na praça de um edifício de 1.000 metros de altura. Bum!
Bum! Bum! Os sons estrondosos surgiram e pararam muito rapidamente. Lu Yuan segurava a pesada espada de aço do guardião. À sua frente estava o líder mecânico cuja cabeça ele havia esmagado. O líder da máquina ainda estava amarrado pela videira roxa e Avenlu. No quadrado, além do líder mecânico, havia mais de 100 guardas mecânicos. 10 deles eram líderes de círculo completo, enquanto os demais eram líderes de nível baixo. Embora seus números fossem menores que os da praça da cidade de aço, eles eram muito mais fortes que os guardas mecânicos da praça. Afinal, havia mais de 100 monstros de nível chefe. Até o couro cabeludo de Lu Yuan ficou dormente quando ele enfrentou pela primeira vez o líder de mais de 100 monstros. Se ele fosse focalizado, ele facilmente se machucaria gravemente. Eram muitos. Felizmente, a velocidade de Lu Yuan ainda era um pouco maior que a desses líderes. Com o apoio de Amy e Lin Shishi, eles conseguiram destruir todos os guardas mecânicos no final, mesmo que o processo tenha sido um pouco tortuoso. Neste momento, uma bola de luz já havia flutuado para fora do corpo do líder mecânico. Havia uma esfera de luz azul, 4 esferas de luz azul e 8 esferas de luz verde. Lu Yuan não estava mais interessado em olhar para os itens verdes de nível líder e verde de nível elite. Ele pegou diretamente o item azul de nível líder. Então, os olhos de Lu Yuan brilharam e ele sorriu. Armadura de guardião mecânico, 100% nível 1. Equipamento de nível comandante. Aumentava principalmente a força, aumentava a defesa e aumentava ligeiramente a agilidade. Era muito mais forte do que a armadura mecânica do louco que Lu Yuan estava usando no momento. Amy se aproximou curiosamente. O que é? Lu Yuan mostrou a ela a bola de luz, e Amy fez beicinho e a jogou para Lu Yuan. Depois que Lu Yuan o vestiu, sua força aumentou consideravelmente novamente. Depois disso, eles entraram no prédio de 1000 metros de altura para coletar recursos. A área central da cidade flutuante era muito pequena em comparação com toda a cidade flutuante, com um raio de apenas cerca de 3 quilômetros. A área central foi centralizada no edifício de 3.000 metros de altura no centro, dividindo os edifícios de 4.000 metros de altura no norte, sul, leste e oeste em 4 blocos. Com a velocidade de limpeza de Lu Yuan, eles conseguiram limpar um bloco em 4 horas. 9 horas depois, Lu Yuan e sua equipe haviam limpado os distritos leste e norte. Eles estavam atualmente limpando o distrito ocidental. Na rua, Lu Yuan matou o último líder das máquinas com um golpe casual. De repente, seu corpo parou e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Ao redor de seus filamentos genéticos, o cubo da evolução que os envolvia de repente tremeu levemente. Lu Yuan olhou em choque para o cubo da evolução tremendo. Até agora, o cubo da evolução só tremeu 2 vezes. Uma vez foi quando ele encontrou o terrível dragão Miragem na Floresta Nebulosa, e a outra vez foi quando ele encontrou o objeto mutante de grau S, a conta devoradora de almas. Este foi o terceiro tremor. Qual foi o motivo desta vez? Lu Yuan ficou um pouco confuso. Lu Yuan deu 2 passos à frente e percebeu que o tremor era mais forte. Ele ergueu as sobrancelhas, estreitou os olhos e caminhou na direção onde a vibração estava ficando mais forte. Amy, que estava contando sua colheita, ficou um pouco confusa quando viu Lu Yuan subitamente caminhando para frente. Lei Feng. O que houve com você? Lu Yuan voltou a si e disse com um sorriso. Nada, só sinto que há algo nessa direção. Algo? Os grandes olhos roxos de Amy estavam cheios de confusão. É só uma sensação. Quer dar uma olhada? Lu Yuan riu. Amy pensou por um momento e então assentiu. Vamos dar uma olhada. Lu Yuan caminhava à frente, mudando de direção de tempos em tempos. Sentia as vibrações do cubo da evolução e procurava uma posição. Aos olhos de Amy, no entanto, Lu Yuan estava apenas caminhando com destino, aparentemente sem nenhum propósito. Ela franziu a testa ligeiramente, mas não disse nada. Apenas seguiu Lu Yuan com curiosidade. Nesse momento, Lu Yuan percebeu que a vibração vinha de um pequeno beco. Ele caminhou em direção ao beco. Amy o seguiu. Depois de entrar no beco, eles caminharam cerca de 50 metros para dentro.
Nesse momento, Amy e Luoyuan pararam. O quê? Os dois olharam para o chão no fundo do beco. Em um canto comum do chão, um pedaço de metal cinza esbranquiçado caiu no chão. O fragmento de metal parecia metal comum, mas exalava uma aura profunda e estranha. Os olhos de Luoyuan e Amy se arregalaram. Este é um Kazaya. Os dois se aproximaram rapidamente. Luoyuan pegou o fragmento de metal e o observou com Amy. Eles descobriram que o fragmento de metal aparentemente comum tinha traços de padrões estranhos. Os olhos de Amy se arregalaram e ela exclamou: este é um fragmento de núcleo Ayer. Procuramos por tanto tempo em duas áreas e ainda não conseguimos encontrá-lo. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Assim que entraram na área central, Luoyuan e Amy já estavam procurando conscientemente pelos fragmentos do núcleo. Afinal, essa era a chave para eles entrarem no estágio 2 nas ruínas mecânicas de Ayer. Sem o fragmento do núcleo Ayer, eles estariam em grande desvantagem ao competir com outras pessoas fortes. No entanto, eles fizeram buscas nas regiões leste e norte, mas não conseguiram encontrar um único fragmento do núcleo de Ayer. Ele não esperava encontrá-lo em um beco tão comum. As sobrancelhas de Amy franziram levemente. Ling Ling me disse que o fragmento do núcleo de El poderia aparecer em qualquer lugar da região central. Eu não esperava que ele aparecesse nem mesmo em um lugar tão remoto. Então, ela pensou em algo e olhou para Luoyuan, com os olhos cheios de surpresa. Lei Feng, como você sabia que havia um fragmento do núcleo de Ayer aqui? O coração de Luoyuan ficou chocado. Depois de encontrar o fragmento do núcleo de Ayer, o cubo da evolução em seu corpo se acalmou e parou de tremer. Claramente, a vibração do cubo da evolução foi devido ao fragmento do núcleo de Ayer. Mas o que estava acontecendo com o cubo da evolução? Por que ele tremera ao encontrar o fragmento do núcleo de Ayer? Sua mente estava cheia de pontos de interrogação. Capítulo 178. Mestre da Batalha, Gênio Overlord, Corpo Espiritual de Jade Branco 1. Ao ouvir as palavras de Amy, Luoyuan voltou a si. Ele se virou para olhar para Amy, apenas para vê-la olhando para ele em choque. Ele sorriu e disse: não sei. Só tenho a sensação de que tem alguma coisa aqui. Sentimento. Amy piscou. Você é tão estranho, Lei Feng. Não acredito que você tenha esse pressentimento. Luoyuan sorriu. Talvez eu tenha um talento especial. Amy olhou para Luoyuan com desdém. Ah. Que narcisista. Luoyuan parecia inocente. Ele tinha o cubo da evolução e podia evoluir genes. Além disso, o cubo da evolução podia detectar fragmentos do núcleo de Ayer. Isso não era considerado um talento. Claro que Luoyuan não contaria isso a Amy. Amy disse com antecipação: então, sinta rapidamente se há outros fragmentos do núcleo de Ayer. Se encontrar algum, nós dois podemos atravessar. Luoyuan olhou para o cubo da evolução, que já havia se acalmado e continuava a circular em torno dos filamentos genéticos para escolher, e balançou a cabeça levemente. Não sinto mais nada. Amy ficou decepcionada e então disse: você pode usar este fragmento de núcleo de Ayer primeiro e ver se encontramos outro. Se não o encontrarmos aqui, teremos que ir a outras cidades flutuantes para dar uma olhada. Luoyuan assentiu. Os dois saíram do beco e retornaram para perto de Lin Xixi e dos outros. Quando Lin Xixi viu que Luoyuan e Amy haviam retornado, ela perguntou confusa: senhorita, onde você estava? Amy sorriu. Fomos dar uma volta. Também peguei um fragmento de núcleo de Ayer. Sério? Senhorita, você tem muita sorte. Lin Xixi ficou chocada ao ouvir as palavras de Amy e então sorriu surpresa. Claro. Amy riu presunçosamente. Luoyuan revirou os olhos. Tudo bem. Vocês já terminaram de fazer as malas? Vamos continuar. Sim. Após mais 7 horas, Luoyuan e sua equipe limparam as áreas restantes no oeste e no sul. Ele havia obtido muito fluido genético de força espiritual aprimorado e fortalecido, além de diversas armas genéticas e genes transcendentes. Ele também havia encontrado outro fragmento de núcleo de Ayer enquanto limpava a área sul. Nesse caso, Amy e Luoyuan teriam uma peça cada, e ambos poderiam chegar ao segundo lugar.
Depois de limpar todas as 4 áreas, o grupo foi até o local do edifício de 3.000 metros de altura. A área central não era grande para começar, e eles logo chegaram ao edifício de 3.000 metros de altura. Havia um quadrado circular de cerca de 100 metros de largura ao redor do edifício de 3.000 metros de altura. Não havia guardas mecânicos no quadrado circular. Luan e os outros caminharam e encontraram o portão. Os olhos de Luan e Amy se arregalaram em choque quando viram as 6 figuras de 5 metros de altura paradas do lado de fora do portão. 6 monstros de nível comandante. Amy não conseguiu evitar gritar. A boca de Luan se contraiu. Como podemos vencer isso? Se houvesse 3 ou até 4 comandantes, Luan e Amy mal conseguiriam lidar com eles, pois já haviam trocado suas armaduras e armas de nível de líder. No entanto, 6 era um pouco demais. De todas as pessoas que Luan conhecia, apenas Yi conseguiu matar 6 comandantes mecânicos sozinho. Claro, se não fosse pelo fato de que o veneno da foice esmeralda de Amy era ineficaz contra formas de vida mecânicas, eles teriam uma chance de lidar com elas. Entretanto, para Luan, ainda havia uma lacuna entre a força de Amy e a de Yi. Luan imaginou que a videira roxa e a Venlu de Amy deveria ser o gene transcendente de nível soberano, enquanto o gene herdado de Yi deveria ter excedido isso. Olhando para os 6 comandantes mecânicos, Luan pensou por um momento e disse: "Vamos jogar pelo seguro. Vamos avançar primeiro. Depois disso, 6 líderes de nível 1 não serão uma grande ameaça para nós." Amy assentiu e um sorriso presunçoso apareceu em seu rosto. Tivemos muita sorte de encontrar 2 pedaços dos fragmentos do núcleo de El na cidade flutuante. Caso contrário, receio que não conseguiríamos entrar no edifício central. Luan lançou um olhar de soslaio para Amy. Foi ele quem encontrou o fragmento do núcleo de Ayer, então por que essa garota estava tão orgulhosa? Ah, certo, Lei Feng, você preparou o seu gene transcendente. Amy pensou em algo e olhou para Luan. Estou pronto, disse Luan com um sorriso. Seus preparativos, naturalmente, não significavam que ele realmente havia preparado genes transcendentes. Em vez disso, ele simplesmente evoluiria diretamente quando chegasse a hora. Amy assentiu. Ótimo. Então vamos encontrar um quarto para cultivar em reclusão. Luan olhou ao redor e apontou para um prédio de 500 metros de altura ao lado. Vamos fazer aqui. De qualquer forma, já limpamos a área central. Não haverá perigo algum. Estaremos vigiando do lado de fora, para que ninguém perturbe você e o Sr. Lei, disse Lin Shishi. Tudo bem. Luan assentiu. Vou ter que incomodar você. Depois disso, Luan e Amy entraram no prédio de 500 metros de altura. Os dois encontraram um quarto cada e começaram a se preparar para sua descoberta. Depois de obter o fluido de evolução genética, foi fácil para Luan avançar. Entretanto, antes disso, Luan retirou o fragmento do núcleo de Ayer, que estava gravado com padrões complicados. Ele teve que absorver isso primeiro. Com o pensamento de Luan, o fragmento do núcleo de Ayer se transformou em uma arma gênica. Transformou-se em uma ilusão e entrou no corpo de Luan, flutuando em direção à cadeia genética. Somente com a benção do fragmento do núcleo de Ayer ele conseguiu avançar nas ruínas. Capítulo 179. Mestre da Batalha, Overlord Gene. Corpo espiritual de Jade Branco 2. Entretanto, algo que Luan não esperava aconteceu. Quando o fragmento do núcleo de Ayer se aproximou dos filamentos genéticos de Luan, ele de repente se transformou em um fluxo de luz e entrou no cubo da evolução. No final, o fragmento do núcleo de Ayer foi devorado pelo cubo da evolução sem deixar vestígios. Luan. Que diabos estava acontecendo? Ele olhou para o cubo da evolução, que ainda estava azul escuro, e ficou um pouco perplexo. Nossa, isso não é demais. Essa coisa não apenas devorou energia espiritual, mas também devorou o fragmento do núcleo de Ayer. Ele ainda poderia avançar depois de devorar o fragmento do núcleo de Ayer. No momento em que Luan estava em pânico, o cubo da evolução de repente começou a piscar como uma estranha luz azul escura. No momento seguinte, os olhos de Luan se arregalaram de repente em choque.
Por alguma razão, ele descobriu que parecia ter algum tipo de conexão com as ruínas de Aier. Era uma conexão inexplicável. Era como se Lu Yuan fosse originalmente um estranho, mas agora parecia ter sido aceito por este mundo. Lu Yuan chegou a uma conclusão. O fragmento do núcleo de Aier foi devorado, mas as características ainda foram mantidas. Ele deu um suspiro de alívio. Mas logo o coração de Lu Yuan estava na boca novamente. Espere, Vuvuan me disse que o fragmento do núcleo de Aier seria deixado para trás ao deixar as ruínas. Agora que o fragmento do núcleo de Aier havia sido engolido, o que ele faria quando deixasse as ruínas? A mente de Lu Yuan estava cheia de pontos de interrogação. Lu Yuan ficou repentinamente um pouco preocupado se o cubo da evolução seria deixado para trás. Entretanto, Lu Yuan também sentiu que, como o cubo da evolução poderia até mesmo evoluir genes transcendentes, ele deveria ser de um grau muito mais alto do que as ruínas mecânicas de Aier. Não havia razão para que continuasse assim. Depois de pensar por um longo tempo, Lu Yuan sentiu que era inútil se preocupar. Ele não podia deixar o cubo da evolução cuspir o fragmento do núcleo de Aier que ele havia engolido, então ele só podia ignorá-lo. Falaremos sobre isso quando chegar a hora. Embora houvesse algo errado com o processo de absorção do fragmento do núcleo, Lu Yuan havia alcançado seu objetivo. Ele poderia começar a avançar. Lu Yuan pegou uma garrafa de fluido de evolução genética que brilhava com uma luz azul profunda e bebeu diretamente. De repente, uma força espiritual forte e especial emergiu no corpo de Lu Yuan. Essa poderosa força espiritual se transformou em uma maré turbulenta e começou a atacar a fechadura genética acima da segunda cadeia genética de Lu Yuan. Rachadura, rachadura, rachadura. Sob o impacto contínuo da força poderosa, as cadeias genéticas negras começaram a se romper uma a uma. À medida que a cadeia genética se fragmentava, a névoa branca acima da segunda cadeia genética se dissipava gradualmente, revelando uma nova cadeia genética. Esse fluido de evolução genética conseguiu quebrar 10 cadeias genéticas, enquanto Lu Yuan tinha apenas 8. Logo, as cadeias foram completamente quebradas. Lu Yuan havia avançado para o segundo lugar. Depois que a cadeia genética foi quebrada, a força espiritual restante do fluido de evolução genética integrou-se lentamente à nova cadeia genética, refinando a cadeia genética que ainda não havia sido marcada com o gene. Não muito tempo depois, a força espiritual se esgotou, e uma pequena parte da cadeia genética que não havia sido registrada foi refinada. Lu Yuan não se importava com isso. Afinal, após o registro do gene, a cadeia genética original passaria por uma certa mudança. Quando chegasse a hora, ele precisaria continuar refinando. Depois de chegar ao segundo nível, Lu Yuan sentiu que seu corpo havia passado por uma mudança de origem mais uma vez, e sua vida havia sido sublimada mais uma vez. Sua cadeia genética original havia se tornado mais estável e poderosa, e agora ele podia gravar genes transcendentes ainda mais fortes. Ele também melhorou em todos os aspectos. Lu Yuan respirou fundo e começou a pegar garrafas de fluido genético de força espiritual para carregar o cubo da evolução. Anteriormente, Lu Yuan havia varrido apenas 12 prédios de 100 metros de altura, 4 prédios de 500 metros de altura e um prédio de 1000 metros de altura. No total, ele havia obtido 23,5 milhões de cristais espirituais de nível 1 em fluido genético de poder espiritual. Depois de varrer a área central da cidade flutuante, a colheita de Lu Yuan foi naturalmente ainda maior. Agora ele tinha mais de 120 milhões de cristais espirituais de nível 1 de todos os tipos de fluido genético de poder espiritual. Mesmo se eles usassem cristais espirituais de grau 2 para calcular, ainda seriam mais de 12 milhões de cristais espirituais de grau 2. Sem mencionar o mestre de batalha de segundo nível, até mesmo o general de batalha de terceiro nível era tão rico quanto Lu Yuan. É claro que os gênios das grandes famílias não foram incluídos. Recarregar o cubo da evolução era diferente de moderar a cadeia genética. O aprimoramento da cadeia genética também precisava considerar a tolerância da cadeia genética, e ela não poderia absorver força espiritual o tempo todo.
No entanto, a carga de energia era para o cubo da evolução, então ele não precisava descansar. Lu Yuan bebeu garrafa após garrafa de fluido genético de força espiritual. Ele alimentou o cubo da evolução com todo o fluido genético de força espiritual, fluido genético de força espiritual otimizado e até mesmo uma grande porção de fluido genético de força espiritual fortalecido. Agora, ele só tinha 2.000 garrafas de fluido genético que aumentava o poder espiritual, o que equivalia a 20 milhões de cristais espirituais de nível 1. Depois que ele alimentou o cubo da evolução com mais de 100 milhões de cristais espirituais de estágio 1, todo o cubo da evolução brilhou como uma luz azul escura deslumbrante. Após terminar o trabalho de preparação, Lu Yuan começou a desenvolver seus genes. O primeiro a evoluir foi naturalmente o Rei de Copper Light. Naquela época, Lu Yuan gastou mais de 500 mil cristais espirituais de nível 1 para evoluir o gene de rejuvenescimento de nível de chefe para o gene de nível de comandante semente da natureza. Entretanto, a evolução da luz de cobre vermelha consumiu quase 1 milhão de cristais espirituais de nível 1, o que era quase o dobro de antes. Lu Yuan percebeu que o número de cristais espirituais necessários para desenvolver genes diferentes era muito diferente. Afinal, a complexidade do gene em si tinha um grau diferente de força. Dessa vez a evolução não doeu tanto. Capítulo 180. Mestre da Batalha, Overlord Gene. Corpo espiritual de Jade Branco 3. Afinal, a força física atual de Lu Yuan não era fraca. Ainda era aceitável que ele evoluísse do nível de chefe para o de comandante. Habilidade de combate de nível comandante. Luz negra brilhante comparado ao Rei de Copper Light, era obviamente mais forte. Era 3 a 4 vezes mais forte em todos os aspectos, e isso porque, após a evolução, uma parte da cadeia genética não havia sido completamente temperada. Entretanto, esse não era o limite atual de Lu Yuan. Ele planejou continuar evoluindo. Se a qualidade do gene comandante fosse melhorada ainda mais, ele poderia ser promovido ao nível de Overlord. Com sua força física atual e força da cadeia genética, ele deve ser capaz de suportar um gene de nível Lord. No nível de Overlord, já era considerado um grau muito alto. Guerreiros genéticos comuns gravariam genes comuns no nível de aprendiz. No nível de guerreiro estágio 1, eles teriam uma chance maior de gravar genes de elite. No nível de guerreiro estágio 2, eles teriam uma chance de gravar genes de líder. No nível de guerreiro estágio 3, eles gravariam genes de comandante. Somente um supremo de batalha de 4º nível teria chance de inscrever o gene de classe suzerana. Isso era apenas esperança. Afinal, um guerreiro genético normal teria que passar por uma rotina. O primeiro gene seria o gene normal, o segundo seria o gene de elite, o terceiro seria o gene de líder e o quarto seria o gene de comandante. Após a evolução, se quisesse gravar o gene do soberano, teria que ser um guerreiro supremo de 4º estágio e enfrentar a vontade da fonte do soberano, que era do mesmo nível que ele. Se ele quisesse derrotar uma fonte de Overlord com seus pontos de geno, seria difícil, mesmo com suas armas de geno e artes corporais. Na verdade, se alguém seguisse esse método de registro passo a passo, seria muito difícil até mesmo registrar genes transcendentes do mesmo nível que os seus à medida que progredisse. Afinal, quanto maior o nível, maior a diferença de força. Cada vez que ele esculpia um gene do mesmo nível, era um risco fatal. Em comparação, aqueles que conseguiam inscrever o gene de classe suzerana abaixo do nível de um supremo de batalha já eram gênios muito poderosos. Depois que Lu Yuan evoluiu, seria equivalente a inscrever o gene do Overlord no nível de guerreiro do estágio 2. Geralmente, somente os gênios que herdaram os genes transcendentes de seus ancestrais conseguiam atingir esse nível. Mesmo aqueles que herdaram os genes de seus ancestrais podem não conseguir isso. E se o primeiro gene que ele herdou não fosse forte o suficiente? Uma vasta quantidade de poder espiritual mais uma vez surgiu em sua cadeia genética. O gene que tinha acabado de evoluir para o nível de comandante da luz negra começou a mudar novamente. Era diferente da dor leve que ele sentiu antes. Desta vez, foi uma dor lancinante.
Mesmo que seu corpo e cadeia genética fossem fortes, seu cultivo estava apenas no segundo estágio do nível de mestre de batalha. O gene do soberano em si era um gene transcendente, esculpido por um supremo guerreiro. Era um gene que havia passado por 2 estágios principais. Só se pode imaginar quanta pressão sua cadeia genética e seu corpo físico estavam sob. Isso também ocorreu porque Luoyuan era um gene evolutivo, que não era tão violento quanto a inscrição de genes. Houve um processo gradual. Se ele inscrevesse o gene Overlord em seu cultivo atual, ele provavelmente explodiria. A vasta luz azul continuou a se fundir com os filamentos genéticos do cubo da evolução, e a evolução começou. A energia espiritual dentro do cubo da evolução foi rapidamente consumida. A quantidade de energia espiritual necessária para evoluir de comandante para suzerano era mais de 10 vezes maior que a necessária para evoluir de líder para comandante. A evolução anterior havia consumido cerca de 1 milhão de cristais espirituais de nível 1. Desta vez, consumiu cerca de 30 milhões de cristais espirituais de nível 1, o que equivale a cerca de 3 milhões de cristais espirituais de nível 2. Eram quase 300 mil cristais espirituais de nível 3. Depois de consumir uma grande quantidade de poder